Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso espaço de discussões sobre educação, inovação, empreendedorismo e muitos outros temas que constroem o universo da Attus. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação e o empreendedorismo, além de outras temáticas que fazem parte do universo da Attus. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing da Attus Educação, professora e apresentadora desse podcast. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, a saúde mental da nossa juventude. Estamos aí vivendo mais um Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, e o público jovem está incluído em muitas atividades de conscientização. E não é à toa. De acordo com um relatório organizado pela Unicef, em 2021, 1 em cada 6 meninas e meninos entre 10 e 19 anos no Brasil possui algum transtorno mental, além de ser a parcela da população mais exposta ao risco de automutilações, depressão e suicídio. Com dados alarmantes como esse, é mais do que necessário que se discuta a saúde mental dos nossos jovens nas escolas, nas faculdades e, é claro, dentro das nossas próprias casas. Para esclarecer dúvidas e trazer dicas sobre esse tema tão relevante, nós convidamos o professor Jean von Hohendorf e a professora Sheila Murta. O Jean é psicólogo e pós-doutor em psicologia. Atualmente, ele atua como pesquisador nos temas de violência contra crianças e adolescentes, rede de proteção, diversidade e intervenções em psicologia. E também é professor do mestrado em psicologia da Attus Educação, além de ter uma vasta experiência em pesquisa sobre o tema. Seja muito bem-vindo ao Attus Talks, professor Jean. Muito obrigado, Val. Muito obrigado a todas as pessoas que estão aí acompanhando esse debate importante, que eu tenho certeza que vai levar informação pertinente para onde ela precisa chegar. Ah, que ótimo! E também temos a nossa outra convidada, Sheila Murta, que é psicóloga, pós-doutora em psicologia, coordena o grupo de estudos em prevenção e promoção da saúde da Universidade de Brasília, instituição na qual ela também é professora e pesquisadora. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, professora Sheila. Olá, Valesca. Olá, Jean. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar a nossa conversa com mais alguns dados que, infelizmente, não são muito animadores. A Organização Mundial da Saúde deu destaque para o fato de que a maioria dos jovens que apresentam algum transtorno mental não costumam procurar ajuda profissional e que a maioria destes transtornos perdura até a vida adulta e compromete a estabilidade mental e física desses jovens. Jean, ao que tu relacionas essa baixa procura por ajuda profissional por parte dos nossos jovens? Então, eu acredito que quando a gente fala nessa baixa procura, a gente precisa olhar para as condições de vida desses jovens, né? Alguns talvez não procuram porque nem saibam da importância disso, outros porque não tenham condições, né? A gente sabe que por mais que o nosso país seja modelo em termos de algumas políticas públicas de saúde, de assistência social, essas políticas elas acabam não chegando em todos os territórios. Então, eu acredito que alguns jovens, eles nem sabem que eles podem acessar, aqueles que têm as condições socioeconômicas, talvez para buscar um atendimento na rede privada, talvez até por uma certa estigmatização da psicologia, essas pessoas acabam não utilizando, e outras porque não têm as condições no seu território para que isso aconteça. Não tem condições socioeconômicas para buscar um atendimento no setor privado e a política pública acaba não chegando até lá. Sim, é muito assim, em torno da questão social, mas também do desconhecimento, muitas vezes, né? Por isso que a gente fala tanto da importância da conscientização desses jovens. E eu pergunto também para a professora Sheila, como ela avalia que a pressão social, acadêmica, afeta a saúde mental dos nossos jovens?
Afeta bastante, Valesca. Nós temos, inclusive, um estudo recente feito com adolescentes de ensino médio de todas as regiões do país, em torno de 40 jovens que nós escutamos acerca das condições que eles julgam que afetam a saúde mental deles, sobretudo no contexto escolar. E a pressão escolar foi um dos fatores de risco. O fator de risco é um termo técnico, né? Talvez quem está nos ouvindo talvez não tenha tido contato com esse termo. Então, essa é uma condição citada por eles que tende a prejudicar a sensação de bem-estar, né? De estar em paz com a vida. Então, a pressão acadêmica é um dos elementos, além de vários outros que nós poderíamos também conversar sobre. Interessante, né, que sempre os familiares, os pais, as pessoas que convivem mais com esse jovem, possuem muitas dúvidas em relação ao que está acontecendo. Quais seriam os sinais de alerta para a família, para os pais e também, por que não, né, para os educadores, para as pessoas que convivem com esses jovens na escola ou na faculdade? Bom, em termos de adoecimento, a gente precisa, conforme tu falava antes, né, Valesca, muita coisa social, né? Então, olhar para o entorno dessa pessoa adolescente, quais são as condições de vida dela. Porque muito do que a gente acredita a um adoecimento mental vem de condições de vida que não são dignas, né? Então, a gente não tem como pensar numa saúde mental plena se as pessoas estão passando por dificuldades, né? Moradia, saneamento básico, e aí pensando na maioria da população brasileira, né, que a gente tem uma desigualdade muito grande. Fora isso, a gente pode, no nível individual, qualquer mudança brusca de comportamento, ela nos sinaliza alguma coisa. Mas não vai adiantar muito se a gente prestar atenção nisso, se a gente não constrói com essa pessoa adolescente, desde a etapa anterior do desenvolvimento, que é a infância, um canal de diálogo. Então, é sempre importante que a gente tenha, né, estabelecido esse canal de diálogo para que essa pessoa adolescente ela possa buscar ajuda. E outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que a adolescência tem todo um mito, né, no entorno dela, de ser, até algumas pessoas falam em aborrecência, né? Isso é um grande mito, porque ela pode ser, essa etapa do desenvolvimento, uma etapa com os seus conflitos, com as suas virtudes, como qualquer outra. Mas é uma etapa em que ocorrem algumas mudanças, né? A pessoa está descobrindo quem ela é em termos de personalidade, tem toda a pressão, né? Conforme a professora Sheila trazia antes em relação a desempenho acadêmico. Então, todos esses fatores acabam intervindo, né, nessa saúde ou adoecimento mental. Então, eu diria que, primeiro, prestar atenção nas condições de vida dessa pessoa para proporcionar para ela os direitos fundamentais e depois estabelecer, né, um bom canal de diálogo para que ela se sinta confortável para buscar ajuda. O Jean tem toda a razão quando menciona a saúde mental como fruto de um conjunto de condições, né? Dentre eles a pressão acadêmica, como mencionou Valesca, e essas condições são inúmeras, elas consideram desde as questões sociais, políticas, as da comunidade, da vizinhança onde o jovem vive, da sua família, da sua rede de amigos, do mundo digital em que ele está inserido, do seu momento histórico, das suas relações afetivos sexuais, das suas relações na comunidade, em contextos religiosos ou esportivos ou culturais, e da sua relação consigo mesmo. Então, quando nós pensamos em saúde mental, é muito mais do que ter, por exemplo, crise de ansiedade ou automutilação, ou estar numa situação de desistência de algo, ou uma interrupção no modo de estudar, uma quebra no padrão acadêmico. Então, saúde mental tem a ver com tudo isso, né? Então, em que prestar atenção? Se possível, em todos esses ambientes em que nós estamos inseridos, em que esse jovem está inserido. Se o seu ambiente, o seu entorno está passando por uma alteração muito grande, então a saúde mental também poderá ser alterada, né? O bem-estar também poderá ser alterado. Então, se nós estamos vivendo, por exemplo, crises climáticas ou o que nós chamamos equivocadamente de desastres naturais, ou racismo,
ou sexismo, ou homofobia, ou perda de pessoas queridas, ou abuso em relacionamentos íntimos, tudo isso pode representar um sinal de alerta, né? Então, os educadores, os pais, ou enfim, né, as pessoas responsáveis aí por um adolescente, né, no dia a dia, na oferta de cuidado, podemos tanto observar sinais de que algo não vai bem no comportamento desse jovem ou adolescente, quanto sinais no seu ambiente de que algo não vai bem. Então, esse conjunto, né, o modo como a pessoa interage com o mundo, como o mundo a afeta, e todo esse intrincado de relações, de interações. Então, prestar atenção em tudo isso, de preferência, né, e não apenas em um pedacinho ou outro. Perfeito isso que a professora Sheila traz, e talvez, né, essa nossa resposta, a pessoa que está nos escutando pense, nossa, mas é tudo isso? Sim, é tudo isso, né? A gente tem uma tendência, enquanto sociedade, de tentar simplificar o que é muito complexo. Então, quando a gente fala em saúde mental, em adoecimento mental, às vezes a gente encontra, né, até profissionais da área, um pouco desavisados, eu diria, que passam algumas receitas, né? Ah, preste atenção só nisso, faça só aquilo. Não. Se a gente quer mesmo falar de saúde mental, conforme a professora Sheila está trazendo muito bem, a gente tem que olhar para todos esses fatores. E tem alguns que ela cita que são muito importantes, né? Então, existem condições, características pessoais, de grupos, na verdade, que predispõem essas pessoas a estarem no maior risco de adoecimento mental. Então, pessoas negras sofrem mais com a questão do racismo, jovens de gênero feminino sofrem mais do que masculino pelas pressões de gênero, as questões de diversidade sexual e de gênero. Então, a gente tem que olhar para tudo isso se a gente realmente se diz, né, trabalhando com saúde mental. Muito interessante, Jean, esse ponto que você trouxe. Me fez lembrar que no mundo todo os homens adoecem de coisas diferentes das mulheres, né? Então, por exemplo, é mais comum entre as jovens e também as mulheres mais velhas apresentar depressão mais frequentemente do que homens no mundo todo. É mais frequente que os homens morram mais cedo do que as mulheres, né? De que jovens, por exemplo, de periferia, morram mais do que jovens que não sejam de contextos periféricos. E a violência, tanto recebida quanto perpetrada pelos homens, é uma das razões de mortalidade, né? Entre os homens. Então, aqui nós estamos falando de gênero, estamos falando de região, né? De moradia, estamos falando de inúmeras questões que afetam o tipo de adoecimento, a probabilidade de adoecer de uma coisa ou outra e até o número de anos de vida, né? As mulheres tendem a viver mais do que os homens no mundo todo, né? Então, aquela questão inicial, Valesca, que você perguntou, né, sobre a não busca de serviços de saúde, e aí nós estamos falando não só de homens jovens, mas também de homens mais velhos, que buscam menos serviços de saúde do que mulheres no mundo todo. Mas uma outra coisa que me provoca muito, não sei o que Jean pensa, é que nós também temos a responsabilidade de tornar a saúde acessível para todos. Nós não devemos esperar que os jovens nos busquem. Eles precisam nos buscar e precisamos oferecer um serviço de qualidade, sem dúvida. Mas antes do adoecimento, tem muita coisa que a gente precisa fazer enquanto sociedade, né, nos nossos vários papéis, enquanto, por exemplo, setor religioso, ou enquanto uma associação do bairro, ou enquanto escola, enquanto grêmio estudantil, enquanto centro acadêmico da universidade, enquanto mídia, enquanto gestão pública no município, num estado ou num país, nós temos muito o que fazer para que as pessoas tenham acesso às condições que geram a saúde. Então, creio que dei uma volta, Jean, mas queria dizer isso, né? Que antes das pessoas buscarem tratamento, tem muito mais que a gente possa fazer, e a gente, todos nós, enquanto sociedade, nos nossos vários papéis. Mesmo quem não é profissional de saúde, a sua ação afeta a saúde. Então, todos nós temos algo a fazer em relação a isso, antes do adoecimento, inclusive. Em relação a isso, me fez lembrar, né? A gente está em setembro, a campanha do Setembro Amarelo, que ela é importante, mas me incomoda um pouco. Eu acho que isso vai ao encontro do que a professora Sheila traz,
que é a necessidade da gente pensar nessas questões em vários contextos e ambientes, né? Eu vejo, por exemplo, muitas instituições, muitas empresas, até escolas falando da importância da saúde mental, da importância de pedir ajuda, de que todas as vidas importam. Só que essas ações, essas frases, elas acabam limitadas ao mês de setembro e muitas vezes essas frases, no decorrer do ano, elas não se transformam em ações. Porque quando a gente fala, por exemplo, todas as vidas importam, será que todas realmente importam num país que é racista, por exemplo? Ou então, quando fala, né, peça ajuda, e a gente olha para um contexto escolar e aqui a gente não está individualizando as situações, mas muitas vezes pessoas professoras estão sobrecarregadas, precarizadas, com jornadas duplas, triplas de trabalho, com condições de trabalho também bem questionáveis, por assim dizer, e essa pessoa professora que está ali, que poderia ser um fator de proteção para uma pessoa adolescente, ela não vai estar nas suas condições plenas de oferecer ajuda. Então não adianta que a gente propague essa ideia de busque ajuda se a gente também não dá as condições, e eu falo isso enquanto gestão pública, por assim dizer, para que as pessoas consigam tanto buscar quanto oferecer ajuda, que é o que a professora Sheila traz. Então, a gente precisa, na minha opinião, né, olhar para os nossos modos de vida enquanto sociedade e ver o que está funcionando e não, antes de individualizar a questão. Porque muitas vezes a gente fala de saúde mental ou de adoecimento mental como se fosse algo que dependesse única e exclusivamente de cada pessoa. Faça isso, faça aquilo e você ficará bem. Procure ajuda e você ficará bem. Olha, se essa pessoa não tem condições de vida adequadas, pouco vai adiantá-la procurar ajuda de um só profissional, vamos pensar na psicologia. Vai precisar de uma equipe até multidisciplinar, com todas as fontes de apoio numa rede de apoio, como a professora Sheila trouxe, né? Desde lá a comunidade, fortalecer essa comunidade, até a questão do apoio técnico realmente em termos profissionais. É verdade, é muito interessante essa abordagem, assim, e toda a área da saúde tem focado muito na questão da prevenção, né? Não apenas os tratamentos, mas também se antecipar, prevenir, tomar atitudes, fazer ações, enfim, né? Para tentar evitar que realmente a doença aconteça. E na saúde mental, eu imagino que não seja diferente. Então, a minha pergunta, eu acredito que a professora Sheila estuda bastante sobre essas questões, né? Como evitar, como realmente promover, buscar a saúde mental, né? E evitar que se cheguem a um ponto de precisar, né? Necessidade de buscar ajuda ou de se equilibrar. A professora Sheila comentou antes que todos podemos ajudar também, né? Em diferentes âmbitos. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, Sheila. Nós poderíamos considerar, Valesca, que em termos de prevenção a desfechos negativos ou a problemas em saúde mental, nós não temos uma vacina única como temos no caso, por exemplo, da Covid-19 e comportamentos muito específicos como temos também no caso da Covid-19, né? Então, em termos de saúde mental, a melhor prevenção é a criação de modos de vida que sejam respeitosos em relação às necessidades das pessoas. Por exemplo, nascer numa família que quer que a gente nasça, esse é um começo. Nascer com acesso à educação é uma outra forma de prevenção. Nascer em contextos relacionais ou crescer, né? Nascer e crescer em contextos relacionais, como é o caso da escola, numa escola segura, numa escola que respeita as especificidades de cada um, da sua nacionalidade, da sua religião, do seu corpo, das suas habilidades, da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, do seu, enfim. Então, todo esse contexto, né, de vida que passa pela segurança nos relacionamentos, pelo acesso a direitos básicos, né, como é o caso da educação, da moradia, da segurança na comunidade, do acesso ao lazer, à cultura. Então, a melhor forma de prevenir problemas em saúde mental é promover ambientes de vida que sejam saudáveis. Isso inclui tudo, isso inclui os espaços familiares, os espaços onde estudamos, os espaços onde brincamos, onde praticamos esporte, onde lemos,
onde andamos na rua, onde encontramos os amigos, onde trabalhamos. Então, na verdade, a prevenção de problemas em saúde mental, ela difere muito da prevenção a uma doença física, né? Ainda que também na prevenção de doenças físicas, as condições de vida contam também. Então, a melhor maneira de prevenir depressão, de prevenir suicídio, de prevenir transtornos de ansiedade é promover contextos de vida que sejam seguros. Por isso que eu disse que o cuidado com a saúde mental é tarefa de todos nós. Uma professora ou um professor que faz bem o seu trabalho, que além de ensinar bem matemática, consegue respeitar os seus alunos, consegue promover um ambiente de coesão na escola, de apoio à diversidade, uma relação de confiança nesse contexto, está fazendo prevenção de depressão na escola. E assim vai, né? Poderíamos pegar vários outros profissionais, ou se não profissionais, né? Pessoas nos seus papéis sociais. Por outro lado, alguém que no seu papel semeia o desrespeito a qualquer característica das pessoas, né? Como é o caso da sua orientação sexual, ou nacionalidade, ou religião, está semeando, está promovendo o adoecimento mental. Então, a prevenção de qualquer desfecho negativo ou problema em saúde mental requer a promoção da saúde, né? Requer a promoção de condições que geram bem-estar. E creio que está evidente, então, que não é possível prevenir adoecimento mental sem justiça social. Há uma relação intrínseca direta entre as condições em que vivemos e a nossa saúde mental. Qual a melhor forma, então, de prevenir? Promovendo vida, em resumo. Eu fico ouvindo aqui a professora Sheila e fico o tempo todo concordando, né? É muito bom quando a gente pode estabelecer um diálogo com quem percebe, né, que a saúde mental ela não é um empreendimento individual, mas coletivo. Enquanto a professora Sheila falava, eu lembrava muito aqui de um conceito que é muito utilizado socialmente e muitas vezes ele não é utilizado da forma adequada, que é o conceito de resiliência, né? Porque todos nós e todas nós, por mais que nós tenhamos justiça social, a gente vai passar por dificuldades na nossa vida, seja em nível individual ou coletivo. E quando a gente se depara com essas dificuldades, a gente pode ter aí processos de resiliência. Então, ao contrário do que muitas pessoas propagam, a resiliência ela não é uma capacidade individual que nos faz ser invulnerável, que nos faz suportar qualquer condição de vida. Na verdade, esse discurso ele é muito perigoso e ele é um discurso para manter certa desigualdade, se a gente parar para pensar. Porque em muitos espaços, até em espaços corporativos, se fala muito que a pessoa tem que ter resiliência para lidar com as adversidades. E a gente vai ver essas adversidades são condições precárias, né, de trabalho, e isso também a gente pode ver muitas vezes nas escolas, sejam com as pessoas professoras ou com as pessoas estudantes. Mas o que é a resiliência, afinal de contas, né? A resiliência é um processo muito dinâmico que envolve características individuais, mas também envolve o contexto em que a pessoa está. Então, vamos imaginar aqui, no âmbito da nossa conversa, que a gente está falando de juventude, que uma pessoa adolescente ela está passando por algum problema. Qualquer um desses que a professora Sheila citou no seu contexto, né? Enfim, vamos pegar o que está acontecendo, né, de forma mais frequente, que são essas questões climáticas. Então, tem áreas que são afetadas, né, por enchentes, por deslizamentos, que é bom a gente frisar que não são desastres, né, são questões que poderiam ser evitáveis com políticas que atentem para as questões climáticas. Essas pessoas nesses espaços, elas vão estar mais vulnerabilizadas por conta do que está ocorrendo. Mas a depender de como elas reagem, em termos de buscarem ajuda, em termos de terem para quem buscar ajuda, essa combinação entre como eu, indivíduo, consigo reagir e como o ambiente vai responder à minha reação, ou seja, se eu sou uma pessoa adolescente num desses contextos e eu procuro ajuda num posto de saúde, mas esse posto de saúde não tem profissionais ali habilitados para trabalhar com a demanda que eu estou apresentando, não vai ter adiantado eu buscar essa ajuda. Então, a ajuda ela tem que encontrar ela tem que encontrar quem ajude. Quando a gente tem essa combinação entre o que eu faço e como o meu ambiente responde a isso, eu tenho
a possibilidade do início de um processo de resiliência que não é não sofrer com o que está acontecendo, é apesar do sofrimento eu conseguir me reorganizar e seguir a vida. E aí para isso, conforme a professora Sheila trazia, é necessário que a gente tenha, vou trazer dessa forma para simplificar, o preparo de diversos profissionais, mas também não só de profissionais, de diversos setores da sociedade, para reagir às demandas de cada pessoa dentro das suas especificidades. Por isso que a gente não fala mais em igualdade de condições, porque se a gente oferecer igualdade de condições, aquelas pessoas que já têm boas condições de vida vão ter melhores, e as que têm condições muito precárias, precarizadas, não vão conseguir chegar num nível ótimo. Então a gente tem que pensar em equidade, que é oferecer aquilo que cada pessoa precisa para se desenvolver bem. E assim, se todas as pessoas se desenvolverem bem, a gente tem uma sociedade mais próspera, e é isso que, afinal de contas, né, a gente deve buscar. De nada adianta eu estar bem, a Valesca estar bem, a Sheila estar bem, se as pessoas no meu entorno não estiverem bem. E quando eu falo de pessoas no entorno, não é somente pessoas que a gente conhece, né? A gente precisa ter um senso de comunidade, que é o seguinte: a gente acabou naturalizando algumas questões, mas agora, depois, né, que vocês ouvirem essa nossa conversa aqui, vocês saírem, vocês se depararem com pessoas em situações degradantes de vida, em situação de rua, a gente precisa se sensibilizar com isso e pensar, poxa, eu estou bem, mas como é que está essa pessoa? Não tem como eu estar bem também, porque em algum nível a gente vai ser impactado. Então, esse senso de comunidade, ele é muito importante para que a gente avance e que tenhamos, com absoluta certeza, condições de vida para que as pessoas queiram viver. Já que a gente está no Setembro Amarelo, não basta dizer que todas as vidas importam. Eu sempre digo, né, a questão não é que a gente possa estender a vida, mas é que essa vida tem que valer a pena. E muitas vezes a gente olha para o suicídio como um fenômeno individual, mas ele não é um fenômeno individual. A partir do momento que uma pessoa está em condições que ela acha melhor estar morta, é porque algo errado está acontecendo nas condições de vida dessa pessoa para ela achar que o melhor é não viver. Então a gente tem que promover contextos em que viver vale a pena. Olha, que interessante essa abordagem, né, professor Jean, porque traz para um contexto mais amplo que vai para além do indivíduo, que vai para toda a situação na qual está inserido. E também gostei muito de um termo que você usou, que foi o senso de comunidade. Até queria pedir para a professora Sheila comentar mais um pouquinho sobre a influência disso e como que a comunidade realmente pode contribuir nessas questões de saúde mental. Esse é um tópico muito importante, é uma das vacinas, quando nós pensamos na prevenção de problemas em saúde mental, quando nós nos sentimos pertencentes em casa, numa comunidade X. Pode ser a comunidade escolar, pode ser o bairro onde vivemos, a cidade ou o país, enfim, né? Qualquer contexto em que estamos. E tem inúmeros fatores, Valesca, que afetam o nosso senso de comunidade. Um deles, mais amplo, também citado pelo professor Jean, são os índices de desigualdade social ou iniquidades. Então, países muito desiguais, eles têm um pior senso de coesão comunitária. Isso tem sido mostrado em inúmeros estudos mundo afora. Ao passo que os países menos desiguais, com maior equidade, eles têm um senso de comunidade mais sólido. Então, uma das variáveis, um dos elementos que afetam o senso de comunidade é a desigualdade social. Menor desigualdade social, maior senso de comunidade. Por isso é tão importante a redução da miséria, a redução da pobreza, a redução da distância entre bilionários e miseráveis. Isso é fundamental. Quando nós nos sentimos com medo de andar na rua, ou não confiando numa pessoa, né, achando uma pessoa muito estranha, isso fala acerca do nosso não senso de comunidade. Além disso, nós também temos práticas culturais que podem favorecer esse senso de comunidade. Isso pode ser mais presente, por exemplo, em alguns grupos religiosos, em culturas tradicionais, elementos relacionados à arquitetura do lugar também afeta, por exemplo, quanto o espaço de uma faculdade, de uma universidade, dispõe de pontos de encontro, de pontos onde as pessoas possam se sentar, interagir,
Da mesma maneira, o ambiente familiar, né? Em que medida esse ambiente favorece trocas, né? Então, tudo isso conta, né? Desde as práticas culturais, o quanto o ambiente físico estimula a troca, até os níveis de desigualdade social. E isso é tão importante que tem estudos que mostram que quando as pessoas têm um senso de comunidade maior, elas também podem ter uma vida mais longa, ao passo que esse senso de comunidade prejudicado, ou a gente chama também de capital social, ao passo que esse capital social, esse senso de coesão comunitária mais empobrecido, leva, inclusive, a uma vida mais curta, a uma mortalidade precoce. Então, essa é uma das vacinas que a gente precisa trabalhar por ela, esse senso de coesão social. E vocês podem imaginar que aqui nós estamos falando de inúmeras questões que afetam o nosso senso de pertencimento. Eu gosto, eu me identifico, eu me sinto apoiado nesse lugar, nesse contexto em que vive, eu estou em casa. Ao passo que, quando isso não existe, essa é uma boa razão para não se desejar viver, né? Então, isso está diretamente relacionado, por exemplo, como disse Jean, ao não desejo de viver, né? Ao desistir da vida. Então, tem inúmeras questões e a gente poderia falar de várias outras. A professora Sheila falou aqui o quanto tem inúmeras questões, né? E a gente poderia falar bastante, mas eu acredito que essa nossa conversa aqui, mais do que qualquer outra coisa, ela tem o objetivo de despertar o interesse das pessoas para que elas busquem saber mais sobre isso. A professora Sheila trouxe, eu também tentei trazer o quanto praticamente tudo que a gente disse aqui, a gente sabe disso pelos estudos que nós fazemos e pelos estudos, né, que outras pessoas pesquisadoras fazem. E esses estudos, eles não são restritos à psicologia, embora sejamos, né, pessoas professoras e pesquisadoras em psicologia. A professora Sheila acabou de falar da arquitetura, a gente pode pensar na engenharia, a gente pode pensar em várias áreas que numa equipe multidisciplinar vão olhar para isso e oferecer condições adequadas de vida. Por exemplo, na arquitetura, pensar em moradias que sejam sustentáveis, pensar em moradias para pessoas que moram em locais vulnerabilizados e de perigo. Então, é importante que a gente tenha uma consciência muito nítida do quanto estudar essas questões é necessário. Isso, quando eu digo estudar essas questões, é fazer ciência, né? Então, a gente precisa ver o quanto a ciência colabora para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, para quem está aí nos ouvindo e pensando, talvez, né, o que eu vou fazer, talvez num vestibular daqui a pouco, se a gente está falando com pessoas jovens, ou pessoas que já tenham a sua carreira, né, pensar como é que eu posso contribuir por meio da minha área de atuação, seja a minha área que eu já estou agora ou a área que eu vou escolher, para promover uma sociedade melhor. Assim, a gente, talvez no futuro, a gente não vai ter uma campanha de prevenção ao suicídio, mas uma campanha, talvez, de celebração das boas condições de vida. Então, fica esse convite para que a gente possa se implicar em processos de transformação social, porque embora muito tenha que ser feito, esse muito ele precisa de muitas mãos e de pessoas dispostas a fazerem isso no que eu sempre digo, né, para as pessoas que estudam comigo, né? Eu não gosto muito de chamar de estudantes e alunos, porque eu também aprendo, né, quando eu sou uma pessoa professora. Eu sempre digo, o que vocês podem fazer no raio de ação de vocês? A gente não vai conseguir mudar toda a sociedade, mas se todos nós fizermos alguma coisa nos contextos em que estamos, com certeza a gente vai tornar esses contextos melhores, seja para as pessoas jovens, que é o tema aqui da nossa conversa, seja para todas as pessoas, e assim a gente vai estar trabalhando durante todo o ano na prevenção do suicídio, e não somente no Setembro Amarelo. Olha, depois desse convite tão bacana aí que o professor Jean fez para todos nós, né, para todos os nossos ouvintes também, e depois das falas tão inspiradoras da professora Sheila, estamos chegando ao final de mais um episódio do Atitudes Talks, o podcast da Atitudes Educação. Hoje nós recebemos o professor e pesquisador Jean von Hohendorf. Muito obrigada, professor Jean, por participar hoje aqui do episódio do Atitudes Talks conosco. Eu que agradeço, contem sempre comigo e espero que as pessoas aí que estão nos ouvindo se sintam inspiradas a transformar as suas realidades.
Que ótimo! Também agradecemos demais a presença da professora Sheila Murta, que nos trouxe muitas considerações importantes, professora, pesquisadora da Universidade de Brasília. Muito obrigada, professora Sheila, e já fica o convite para voltar a participar conosco em outras oportunidades. Muito obrigada, Valesca. Muito obrigada, professor Jean. Vai ser um prazer retornar em outra oportunidade. E para você, ouvinte do Atitudes Talks, não esqueça que toda semana temos episódios novos nas principais plataformas de áudio. E, além de compartilhar nosso podcast, também se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da Atitudes Educação, é só acessar as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no Threads, no TikTok. E também tem muitas notícias e informações sobre os nossos cursos no nosso site www.atitus.edu.br. Assim você também fica conhecendo os nossos diferenciais e os nossos projetos. Não esqueça de compartilhar, de comentar se você gostou desse episódio, também de trazer sugestões de novas temáticas, que nós estamos sempre muito atentos a esses comentários dos nossos ouvintes. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo episódio do Atitudes Talks. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.